Fica aqui com a gente, dia de Papo de Sexta. A gente está recebendo o Dr. Davi Lima, psiquiatra, está nos orientando aí sobre transtornos alimentares. Muitas vezes a gente ataca a geladeira à noite, tem gente que ataca ou passa longe dela, é convidado para a festa, não quer comer nada porque acha que está engordando demais, não está nem um pouquinho gordo, mas acha que está gordo. Tudo isso pode ser um transtorno psiquiátrico, Luquinha? Luquinha disse que ficou impressionado, né, com a quantidade de homens que está participando aí, né, Luquinha? Falando muito sobre o descontrole mesmo na hora de comer, né, doutor? Eu só vou puxar uma pergunta que eu achei bem diferente também, e a querida falou que quer muito a nossa ajuda. Ela disse que é gordinha e não toma o café da manhã na esperança de que isso vai ajudar a emagrecer. Só que qual é o problema? Na hora do almoço, ela perde a noção. Solange diz que ela come muito. E ela quer saber se essa compulsividade tem a ver com algum tipo de doença ou não. E aí, doutor? Então, os transtornos alimentares com muita frequência estão ligados a transtornos de ansiedade também, né? Então, quando a pessoa é muito ansiosa, muito tensa, uma das válvulas de escape acaba sendo a alimentação e acaba comendo-se mais do que deve. Então, a gente tem que ficar atento a isso também. Entendi. Bom, a gente falar em ansiedade, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto aqui, porque estão querendo saber se o perfil da pessoa ansiosa tem mais tendência a ter problemas alimentares ou não. Mas a Adelaine está na linha, Luquinha. É a Adelaide, se não me engano, né? Oi, Adelaide, boa tarde. Obrigado pela participação. Falar com vocês todos, tá bom? Obrigado pela confiança aí na gente, amiga. Obrigada. E aí, como que a gente pode te ajudar? É assim, ó, eu tenho 89 quilos, 1,63 m, tá? E sou diabética. Mas eu como igual a condenada. Além disso, assim, quando meu marido começa a brigar comigo, aí eu como um pouquinho. Quando ele sai, eu como mais. Entendeu? Entendi. Quer dizer, você faz da comida uma fuga para qualquer tipo de problema que você tenha? Isso. Entendi. Vamos ver o que o doutor orienta você, tá bom, querida? Então, Adelaide, obrigado pela ligação, pela pergunta. Ela falou que tem 89, tem 1,63 m. Se a gente fizer a conta, peso sobre a altura ao quadrado, não fiz aqui, mas possivelmente vai dar acima de 25. Então, seria um IMC acima de 25, que já é considerado sobrepeso. Então, ela está um pouco acima do peso, então não entraria nos critérios de anorexia. O que ela poderia fazer para tentar comer menos? Eu acho que a questão, uma das questões está em relação à palavra equilíbrio, né? Tentar equilibrar. A pessoa estava falando aqui antes, o Lucas comentou aqui a questão de não toma o café da manhã e depois come muito. Hoje, eu não sou endocrinologista, mas se a gente passar num endocrinologista e num nutricionista, eles preconizam que deve se comer a cada 3 horas pequenas porções, claro, porções com qualidade, porque isso diminui a chance de você ter uma ingesta maior nas refeições maiores, né? Então essa talvez seja uma dica. Outra dica é tentar ter um estilo de vida mais saudável, né? Pois é, antes a gente conferir um depoimento aí de uma querida que o Luquinha trouxe pra gente, como é que a gente faz? Por exemplo, tem gente que está ansiosa, descarrega na comida. Tem gente que está triste, descarrega na comida. Tem gente que está nervosa com o marido, com o namorado, descarrega na comida. Como é que a gente segura essa raiva ou essa ansiedade de descarregar, sabendo que é uma coisa que vai prejudicar a gente? Você sabe, Solange, que assim, a gente tem várias maneiras de descarregar a raiva, o nervosismo e tudo mais. A comida acaba sendo uma válvula de escape gostosa, entre aspas, porque você tem acesso fácil e rápido ao alimento e quando a gente come é gostoso comer, né? Mas nada impede de que se você está nervoso, se você está tenso, você olha, não, vou fazer uma caminhada, eu vou conversar com um amigo, vou conversar com uma pessoa conhecida, vou ler um livro, vou assistir um filme, enfim. Você tem outras alternativas, mas as pessoas acabam com muita frequência indo para a comida e aí depois acaba se pagando um preço por isso. Tá, quando isso daí se tornar constante, achei interessante buscar uma ajuda médica, né, Luquinha? Pois é, olha, tem a meninada aqui em geral. As mães estão denunciando aqui que estão abusando muito dos doces, Solange. Porque essa vontade desenfreada dos adolescentes, das meninas aqui que estão me contando aqui, pelos doces. Já a gente responde. Mas será que esses transtornos alimentares, eles aparecem do nada? Ou tem uma causa, um motivo? Essa querida que mandou um vídeo pra gente até pelo WhatsApp, pessoal, ela não quis se identificar e contou um pouquinho como é que começou a sua obsessão por querer ficar mais magra. Tudo começou na escola, quando eu sofri bullying. Fizeram um desenho meu me chamando de gorda e publicaram pra escola inteira, entregaram esse desenho pra escola inteira. Eu fui bem radical, assim, eu parei de comer de repente. Fiquei
vários dias sem comer, sem colocar nada na boca, nem água, porque a água me deixava cheia e isso me fazia sentir uma culpa gigantesca. Todo mundo já estava ciente de que eu estava doente e eu não escondi isso pra ninguém. Eu falava, eu não vou comer e pronto. E 2 quadros de anorexia durante 2 anos. Um intervalo de 1 ano entre um quadro e outro. Foi assim, o primeiro foi nessa situação da escola, realmente eu tive que parar de estudar, perdi meu ano da escola. E aí fiquei internada uma noite, tomei soro direto, estava debilitada. 1 ano depois, voltou tudo de repente, assim, sem nenhum motivo, sem nenhum porquê. Quando eu vi, eu estava de cama. Pois é, doutora, a gente viu 2 situações que desenfreou aí um processo de anorexia nessa querida aí. A gente está cheio de bullying aqui no nosso Face, enfim. Qual o cuidado que a gente deve ter? Eu vou sair até um pouquinho da escola e vou para dentro de casa. Qual é o cuidado que a gente deve ter quando você está ficando gorda, você está gorda, enfim, acusar a pessoa de alguma situação que provoque esse quadro que a gente viu aí? Então, isso que você está falando é muito importante, Solange, porque são várias as causas que podem gerar um quadro de transtorno alimentar, né? Você tem uma alteração neuroquímica em relação a neurotransmissores, onde existe um aspecto desregular e gera problemas. Você tem um aspecto ambiental hoje, cultural, porque existe uma pressão da sociedade hoje em dia de você ter um corpo bonito, você ter um corpo atlético, um corpo magro. Então, a mídia toda hora está colocando isso, a gente vê através das modelos e tudo mais. Tem um aspecto também psicológico, muitas vezes um perfil mais obsessivo, mais perfeccionista, aquela pessoa que é muito correta, muito certinha, com frequência tem uma tendência maior a fazer esses quadros. E tem a questão também familiar. Uma família onde existe essa tendência, né, de que não, tem que, você é gorda, você tem essa pressão muito grande, de que não, tem que ficar magro, tem que isso, aquilo. Essa estrutura familiar acaba passando de alguma maneira também para os outros familiares. E as crianças, os adolescentes acabam sofrendo mais com isso. Então, atenção papai, atenção mamãe, atenção amigos, quando for acusar alguém, antes de acusar, peça para Deus proteger o seu pensamento, que você pode estar matando a pessoa mesmo sem querer, né, Luquinha? Continuar falando de comida, Sol, só que agora é ligado a nossos queridos amigos bichos. O Dr. Marcos Massal, veterinário da Polipet, vai falar sobre a alimentação dos pets agora no inverno. Será que o apetite aí do seu bichinho de estimação pode aumentar nessa época do ano? Confere aí. Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre a alimentação do animalzinho de estimação no frio. Nessa época de frio, é normal que o apetite do animalzinho aumente um pouco. E o proprietário ele pode aumentar um pouco a quantidade de ração, em torno de 15% a 20%, é normal que se aumente. Não é recomendável que se mude a alimentação do cachorro. O ideal é que se mantenha a alimentação normal. E o ideal é a ração. A ração é o alimento completo. Ele tem todos os nutrientes, todas as proteínas que o cachorro precisa. Eventualmente, se o cachorro ele está habituado, ele pode receber algum petisco, como ossinhos, petiscos ou frutas que não façam mal. Normalmente a gente evita frutas ácidas, né? Desde que o animalzinho esteja habituado. Não mude muito a alimentação, que pode causar problemas intestinais, vômitos ou diarreia. Então é importante não mudar. E nessa época de frio, pode se aumentar um pouquinho, não tem problema nenhum. Essa foi a dica de hoje. Até a próxima. Um grande beijo para o nosso querido Dr. Marcos Massal, o pessoal do Polipet, que, aliás, atenção Jacareí, Polipet em Jacareí no finalzinho do mês, né, Luquinha? E a gente vai estar lá, né? Vou levar até um pouquinho. pouquinho. Muito legal, né, Solange? Bom, olha, esses bichos aí têm fome, viu? E eles comem compulsivamente, com certeza. 9 praias no Japão foram interditadas por conta do aparecimento de tubarões de até 4 metros. Os tubarões apareceram próximos a surfistas e a presença dos animais não é comum na região. Ainda até não se sabe por que disso, viu, Solange? Mas assustou todo mundo mesmo. Tá vendo aquele ponto escuro? Do alto já é um ponto mais ou menos grande. Já imagina é grandinho. de perto. 4 metros, olha o tamanho do bicho. Olha aí. o tamanho. Imagina só, Solange. E esses bichos aí, eles mordem, viu?
Eu não entro nesse mar nem que me pague, viu? Não, acho que pagando a gente entra, sim, né? Na gaiolinha, na gaiolinha. Vou pagar a conta de luz que tá alta, né, gente? Bom, termina hoje o prazo da prisão temporária do irmão de José Dirceu. No próximo bloco a gente conta mais pra você. Mas antes, tem aquele beijo tão gostoso do pessoal de casa. Aliás, tem aniversariante com a gente hoje. Um beijão pra você, amigão. Aniversário, te amo. Te amo, papai. Obrigado.